Bom dia, essa é mais uma aula sobre gráficos e eu sou a professora Luciane Alcoforado. Vamos relembrar, as representações gráficas podem ser feitas para variáveis qualitativas, gráfico de barras ou colunas, e gráfico de setores, variáveis quantitativas, gráficos de linha, histograma, boxplot e dispersão, e variáveis espaciais, mapas geográficos, mapas de calor. Sobre boxplot. O boxplot é um gráfico que possibilita representar a distribuição de um conjunto de dados com base em alguns de seus parâmetros descritivos. Alguns desses parâmetros veremos nas próximas aulas. Mas quais são eles? A mediana, o quartil inferior, conhecido como Q1, o quartil superior, conhecido como Q3, e do intervalo interquartil, que é a diferença entre Q3 e Q1. Conforme você pode ver aí a representação destes parâmetros na imagem destacados nessas setas em vermelho. Você ainda não aprendeu a fazer os cálculos dessas medidas, mas a partir do momento que você aprender, você já vai poder construir o seu boxplot. Nesse momento, eu estou preocupada com que você entenda o conceito de boxplot. O boxplot dá uma ideia da posição, dispersão, assimetria, caudas e dados discrepantes, ou seja, os outliers. A posição central é dada pela mediana e a dispersão por DQ, ou intervalo interquartil. DQ e o IQR aqui representam a mesma medida. Cada autor utiliza uma notação diferente, mas é o mesmo conceito. As posições relativas de Q1, Q2 e Q3 dão uma noção da assimetria da distribuição. Os comprimentos das caudas são dados pelas linhas que vão do retângulo aos valores remotos e pelos valores atípicos. O diagrama de ramo e folhas e o histograma fornecem impressões visuais gerais acerca de um conjunto de dados, enquanto grandezas numéricas, tais como x barra, que significa média aritmética, ou S, que significa desvio padrão, como veremos nas aulas futuras, fornecem informação sobre somente uma característica dos dados. O diagrama de caixas, que é também conhecido como boxplot, cada autor utiliza uma nomenclatura, né? Aqui nós estamos vendo 3 autores. É uma representação gráfica que descreve simultaneamente várias características importantes de um conjunto de dados, tais como centro, dispersão, desvio da simetria e identificação das observações não usuais ou outliers. Vamos aprender a fazer a leitura do gráfico. Nesse momento, não se preocupe muito com estes cálculos necessários para se construir o gráfico. Então, imagine que você esteja fazendo a interpretação do boxplot. A primeira coisa que você vai observar é a ocorrência de outliers. Como que você observa isso? Você vai verificar se aparecem essas bolinhas acima da cerca superior ou, no caso aqui não temos, mas poderia aparecer bolinhas abaixo da cerca inferior. Se aparecerem, então você já vai entender que aquele conjunto de dados apresenta pontos discrepantes ou outliers. Então, resumindo, a primeira coisa que nós vamos verificar é se há pontos discrepantes ou outliers. Estes pontos podem aparecer acima ou abaixo das cercas.
Bom, agora a próxima coisa que você vai observar muito rapidamente é a amplitude dos dados, ou seja, essa distância entre o menor ponto que você encontra abaixo da cerca inferior ou, no caso, como não temos nenhuma bolinha abaixo da cerca inferior, nós vamos considerar o próprio delimitante da cerca inferior, até o último pontinho lá, que nesse caso vai ser o último outlier. Então, aqui a gente tem uma noção da amplitude geral dos dados. A amplitude, lembrando que é a diferença entre o maior valor observado menos o menor valor observado. Agora, nós vamos observar a amplitude interquartil, que é a altura dessa caixa central aí que está grifada em vermelho. A amplitude interquartil, lembrando, é a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil, ou seja, é a altura dessa caixa. Agora a gente gira o gráfico para entender melhor a classificação da assimetria. Essa linha que está passando aí bem marcada em verde corresponde à mediana. Se olharmos ali no eixo, a mediana está entre 1 e 1,5, muito mais próximo de 1. Bom, então agora o que a gente vai fazer é observar esquematicamente a assimetria. Nós vamos dividir aquela caixa em dois lados, o lado menor e o lado maior. Então, nós observamos que o lado maior está à direita e o lado menor está à esquerda. Portanto, nós classificamos como assimetria à direita ou positiva. Se os tamanhos das caixas, a partir dessa linha central correspondente à mediana, essa que está em verde, fossem iguais, nós teríamos uma simetria. E se fosse ao contrário, a caixa maior à esquerda, diríamos que seria uma simetria à esquerda. Bom, agora nós vamos ver como comparar o boxplot. Essa é uma ferramenta muito interessante para fazer comparações. Então, este exemplo, que é do livro de minha autoria, nós temos o rendimento de plantas segundo o tratamento. Então, plantas foram divididas em 3 grupos: um grupo controle, que não recebeu nenhum tratamento especial, e 2 outros grupos que receberam tratamento denominado tratamento 1 e tratamento 2. E depois foi anotado o peso da produção dessas plantas. Bom, então aqui nós observamos que as plantas que receberam tratamento 1 apresentou uma medida de outlier, que é aquela bolinha que a gente está vendo ali. Outra observação que a gente pode ter aqui é em relação à mediana, ou seja, o peso mediano, que é uma espécie de uma medida central dessas variáveis, dessa variável que é o peso, né? Então, nós observamos que o grupo controle teve um peso maior se comparado ao tratamento 1. Então, o tratamento 1, se era para aumento de peso, não foi efetivo, o que não acontece com o tratamento 2, que apresentou um peso bem acima no geral, né? A cerca inferior, ela mostra o menor valor de peso dessas plantas do tratamento 2. Então, nós vemos que ela está muito próxima do peso mediano do grupo controle. Outra coisa que nós podemos comparar aqui é a assimetria. Então, no grupo controle, a caixa maior está para baixo, portanto, é uma assimetria negativa ou à esquerda. No tratamento 1, nós temos visualmente quase o mesmo tamanho, né? A gente até poderia dizer, olha, é muito próxima de uma simetria. Mas como a caixa inferior ela é um pouquinho maior, então nós temos para o tratamento 1 uma assimetria à esquerda, porque está para baixo. Já no tratamento 2, a caixa maior está acima da mediana. Portanto, a assimetria à direita.
O significado das assimetrias. Variável simétrica. Ela possui um valor central bem definido que representa bem o conjunto de dados. Esse valor central, normalmente usamos a média, a mediana ou mesmo a moda. São medidas que a gente ainda vai conceituar. Variável simétrica à direita. Tendência de termos uma grande concentração das medições da variável em análise em valores mais à esquerda da mediana. Então, veja esse esquema da assimetria à direita. Note que a extensão mais longa, ela se dá para o lado direito, portanto, a concentração fica para o lado esquerdo, que é onde você tem essa montanha bem definida. A variável simétrica à esquerda, nós temos o contrário, a tendência de termos uma grande concentração das medições da variável em análise em valores mais à direita da mediana. Então, é o segundo esqueminha gráfico aqui. A cauda mais longa se dá para a esquerda e a concentração fica mais à direita. Pense na concentração como sendo, por exemplo, a amplitude de valores. Nesse momento, a gente vai pensar dessa maneira. Vamos fazer junto este exercício. Aqui está o box plot do número de habitantes de 5 municípios do Brasil. Aliás, 5 não, de 15 municípios do Brasil. A pergunta é por 1.000 habitantes. Então, por exemplo, São Paulo, conforme está anotado aí, ele está próximo nesse gráfico de 1 milhão de habitantes. Rio de Janeiro é um pouco abaixo de 600 mil habitantes. Então, eu quero saber, há pontos discrepantes neste gráfico? A resposta é sim. Nós vemos aí que São Paulo e Rio de Janeiro estão acima da cerca superior. A próxima pergunta é: como se classifica a assimetria do gráfico? O que nós temos que fazer é observar a mediana e olhar acima da mediana e abaixo da mediana. A mediana é aquela linha central da caixa. Então, vemos que a caixa maior está para cima. Portanto, a assimetria é à direita ou positiva. O último exercício desta aula. Com base, então, neste histograma, nós temos 3 grupos, 1, 2 e 3, e a variável em análise é o índice de qualidade. A primeira pergunta: qual dos 3 grupos possui maior variabilidade no índice de qualidade? Se você pensou na variabilidade como sendo a amplitude geral, essa é uma boa medida para se analisar. Então, a amplitude geral vai ser o tamanho do gráfico, né? Da cerca inferior até a cerca superior. Nesse exercício, não há pontos discrepantes, nós não observamos nenhuma bolinha. Então, o grupo que apresenta a maior amplitude, ou seja, a maior variabilidade, é o grupo 2. Qual dos 3 grupos possui menor variabilidade no índice de qualidade? Nós vemos que a menor figura corresponde ao grupo 3, em termos de altura. Qual grupo apresenta a simetria à esquerda? A simetria à esquerda, eu vou procurar a maior caixa abaixo da linha central que esteja para a esquerda, ou seja, para baixo. Então, nós observamos que a maior caixa é a caixa do grupo número 1. Qual dos 3 grupos apresentou melhor resultado quanto ao índice de qualidade? Bom, se é um índice de qualidade, quanto maior o índice, melhor a qualidade. Portanto, nós observamos que o grupo 1 é o que apresentou o melhor índice de qualidade.
que corresponde, conforme nós vimos, que há um grupo com assimetria à esquerda. Qual dos grupos, ou quais grupos precisam de melhorias no índice da qualidade? Bem, nós podemos entender essa melhoria sobre dois aspectos, com relação à variabilidade e com relação ao desempenho mesmo, geral, né? Então, com relação à variabilidade, o grupo 2 apresentou uma grande variabilidade. Esse é o grupo que precisa concentrar melhor os seus índices e elevá-los. O grupo 3 não apresentou tanta variabilidade, mas, em compensação, os seus índices ainda encontram muito baixos se comparados ao grupo 1. Portanto, o grupo 2 e 3 são os grupos que precisam melhorar os índices de qualidade, de modo a elevá-los. E chegamos ao final de mais uma aula. E nesta aula aprendemos a representar variáveis quantitativas em forma de box plot. Vimos como se estrutura um box plot e como interpretá-lo quanto à forma da distribuição da variável em análise, que pode ser simétrica, assimétrica à direita ou positiva e assimétrica à esquerda ou negativa, como identificar outliers e como comparar uma variável dividida em grupos. Espero que esta aula tenha sido muito útil a vocês e até a próxima aula.